Dois fatores, a gente traz a questão da saúde de Jair Bolsonaro, até você estava contando que desde a primeira vez quando foi visitá-lo no hospital, quando ele levou a facada lá em 2018, ele já sofria com essas crises de soluço, e também essa informação de que Moraes manteve a prisão domiciliar que foi pedida pela defesa, até porque o PGR Paulo Gonet não incluiu Jair Bolsonaro naquela denúncia que teria ensejado a prisão domiciliar do ex-presidente. Mas é nesses detalhes que você fotografa a perversidade do ministro. Soluço parece uma coisa simples. Percebi que ele tinha esses problemas, fiquei sabendo que ele tinha esse problema com soluço, um sintoma que eu não conheço o caso em detalhes, não sei diagnosticar. Só sei que o soluço é uma coisa infernal, todos sabemos. Eu fui fazer a primeira entrevista com ele depois do atentado, e ele disse que se começasse a tossir, era para interromper, porque ele não conseguiria prosseguir. Isso há quanto tempo? Faz quantos anos que ele sofreu atentado? De lá para cá, esse é um problema que ele enfrenta com enorme frequência. É um horror, todos nós sabemos, e o próprio Moraes sabe. Já teve algum dia, quem é que não teve? Então parece pouco, mas é o detalhe que revela o torturador. É isso que ele está fazendo. Quando a liberdade despertou, o mundo reage ao abuso do poder. Há momentos na história em que o silêncio se torna cumplicidade. Momentos em que o mundo precisa escolher entre assistir à injustiça ou enfrentá-la de frente. E é exatamente nesse ponto que o Ocidente se encontra agora. O que começou como um debate interno, confinado aos corredores do poder no Brasil, agora ecoa nas maiores capitais do planeta. A questão já não é apenas política, é moral, civilizacional, histórica. O mundo livre começa a perceber que a América Latina se tornou o palco de uma batalha entre duas forças. De um lado, a liberdade e o Estado de Direito. Do outro, o autoritarismo disfarçado de legalidade. E o símbolo dessa luta é o povo brasileiro. Cansado, silenciado e injustiçado, mas ainda de pé. Donald Trump, sempre atento ao movimento das marés políticas globais, viu o que muitos fingiram não enxergar. Viu que as instituições brasileiras atravessaram uma linha perigosa. Viu que o poder se tornou instrumento de perseguição e que a justiça se transformou em espetáculo. E fiel à sua essência, ele fez o que sempre faz quando a liberdade é ameaçada. Reagiu. Nos bastidores de Washington, as palavras são firmes. O Ocidente não vai ignorar o que está acontecendo no Brasil. Já vou passar para a Ana, que aí eu vou acrescentar uma informação, mas Augusto, quero te ouvir. E só para trazer um adendo aqui, o ministro Moraes já pediu para o Flávio Dino, que agora é o presidente da primeira turma do Supremo, com a aposentadoria do Barroso, para marcar o julgamento do Felipe Martins agora, então que a defesa apresentou as alegações finais. Olha aqui, há vários casos tão absurdos quanto esse, mas esse é o mais conhecido. O que esperam os senadores de oposição, os advogados, os dirigentes da OAB que não concordam com a maioria, ou algum ministro que tenha preservado o bom senso, o que esperam essas pessoas para exigir a imediata libertação do Felipe Martins? Quer dizer, o mundo inteiro sabe, os que têm mais de 5 neurônios, já sabem que não houve nada, ele não fez nada para estar preso, e ele está há meses usando uma tornozeleira eletrônica, que é o fetiche do Alexandre de Moraes. Como é que pode ninguém falar nada? A gente fala aqui há quanto tempo? E quase todos os dias, né? Sempre que entra o nome do Felipe Martins, a gente fica indignado porque é especialmente absurdo. Agora, o Moraes querendo parecer respeitoso à lei em algum momento, fala, não, agora pode apresentar as alegações finais. Alegações finais para quê? Ele é inocente, todo mundo sabe.
O próprio Alexandre de Moraes sabe. Então o que ele está fazendo é a mesma coisa que manter alguém em cárcere privado. É o cárcere do Alexandre de Moraes. Então devia soltar imediatamente. E alguém tem de lembrar isso todos os dias. Os políticos existem também para isso. E os juízes do Supremo precisam ter um acesso de coragem para dizer a verdade ao Alexandre de Moraes. E o conselheiro e ex-assessor do presidente dos Estados Unidos, Jason Miller, criticou o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Numa publicação na rede X, ele afirmou que o tratamento dado ao presidente Jair Bolsonaro é nojento e que a prisão do ex-assessor Felipe Martins, por uma viagem que não fez, é repreensível. Jason Miller completou que não vai descansar até que o ministro esteja atrás das grades e pague pelos seus atos. A crítica de Jason Miller surgiu depois de uma publicação do deputado Eduardo Bolsonaro, que denunciou que Felipe Martins foi acusado de participar de uma reunião que ele não esteve dentro do contexto da suposta trama golpista. Há um mês, Jason Miller já tinha alertado que os Estados Unidos não negociam com terroristas, depois de Moraes afirmar que a soberania jamais será negociada. O país que sempre foi o coração democrático da América do Sul agora está sob o olhar atento das potências que ainda acreditam em liberdade e verdade. E Trump, símbolo máximo dessa resistência moral, se coloca novamente na linha de frente. Ele representa a velha força do mundo livre, a força que não teme ditadores, que não negocia princípios e que entende que a paz verdadeira só existe quando há justiça. Enquanto líderes europeus hesitam e diplomatas pedem calma, Trump faz o que sempre fez: fala a língua da coragem. Para ele, quando um povo é oprimido, o silêncio é traição, e a reação precisa ser proporcional à ameaça. Não se trata de guerra, trata-se de defesa moral. Trata-se de restaurar o equilíbrio em um continente que, há décadas, é sequestrado por elites corruptas e tribunais sem freio. Trata-se de mostrar que o poder não pode ser refúgio para o medo, nem escudo para a injustiça. Nos Estados Unidos, cresce a percepção de que o que acontece no Brasil hoje é um reflexo do que pode acontecer em qualquer lugar amanhã. Por isso, a postura de Trump vai além da diplomacia. Ela é simbólica, é o rugido da liberdade, dizendo que o mundo ainda tem limite, que ainda há homens e nações dispostos a lutar pela verdade. Enquanto isso, o povo brasileiro assiste, dividido entre o desespero e a esperança. Muitos perderam a fé nas instituições, outros temem o futuro, mas todos sentem a mesma coisa: a sensação de que algo grande está por vir. Alegações finais ao Supremo Tribunal Federal no processo sobre a suposta tentativa de golpe. A entrega foi feita depois que o ministro Alexandre de Moraes suspendeu temporariamente a retirada dos advogados, atendendo a um pedido de Felipe Martins. Os advogados pedem anulação do processo, questionam a atuação da PGR e rebatem acusações de participação no suposto plano de tentativa de golpe e fuga para os Estados Unidos. A defesa também sugere a suspeição dos ministros e do Procurador-Geral da República, além de apontar irregularidades como o cerceamento da defesa e negativa de acesso completo às provas. Silvio, felizmente o ministro Alexandre de Moraes, então, recuou daquela decisão de destituir os advogados de Felipe Martins e eles puderam, então, entregar as suas alegações finais em relação ao cliente Felipe Martins, que segue preso, segue com tornozeleira eletrônica. Pois é, Paula, olha, o caso do Felipe Martins é um processo kafkiano, nós falamos isso aqui à exaustão ao longo de... Olha, eu creio que desde que o Felipe foi preso e ele ficou alguns dias numa espécie de solitária, depois 6 meses encarcerado, voltou para casa, mas usando uma tornozeleira eletrônica, tendo de comparecer semanalmente à justiça. Nós falamos isso à exaustão, que jamais houve uma única prova robusta contra ele.
E aí, no próprio enunciado, quando você traz a questão, você traz 2 pontos. O primeiro, a viagem, ou seja, a tentativa de fuga, aquilo que poderia ser classificado como tentativa de fuga, embora ir aos Estados Unidos não fosse problema algum àquela época. Mas ele provou que não viajou. Ele inverteu o ônus da prova, até que o documento aparece na semana passada, um documento oficial emitido por autoridades americanas. Eu creio que ninguém, talvez hoje na imprensa brasileira, domine e tenha estudado tanto esse caso quanto a Ana Paula, e acho que ela vai falar aqui na sequência, mas esse é o primeiro ponto, a tentativa de fuga que nunca existiu, o voo que não aconteceu, a entrada nos Estados Unidos que, peraí, como é que aconteceu isso daí? De que a era da impunidade está chegando ao fim, de que a arrogância do poder está sendo finalmente confrontada pela força da consciência global. Trump, o eterno desafiante do sistema, representa o retorno da moralidade à política. Ele não fala como um diplomata. Fala como um homem que entende o peso da verdade. E é essa verdade que agora começa a soprar sobre o Brasil. A verdade que não pede permissão para existir. A verdade que não se curva diante de tribunais, de censuras, de ameaças. A verdade que, quando chega, destrói mentiras de décadas. Nos bastidores, fala-se em sanções, em isolamento diplomático, em revisão de alianças. São palavras que carregam o peso da responsabilidade internacional. O recado é claro. O mundo livre não pode mais tolerar o autoritarismo mascarado de justiça. A paciência acabou e o tempo da verdade chegou. Para o povo de bem, isso significa esperança. Significa que o Brasil não está sozinho, que ainda há líderes e nações dispostos a erguer a voz por quem foi silenciado, que acima de qualquer ideologia existe um valor universal, a liberdade. Os poderosos tremem porque sabem que a impunidade não dura para sempre. A história já provou que toda vez que um sistema tenta se colocar acima do povo, o próprio povo se levanta. Quem é que foi inserir o nome dele? E acho que essa é a investigação em curso nos Estados Unidos. O segundo ponto é a tentativa de golpe de Estado. Mas que golpe? Não teve golpe. Que tentativa? Qual é o conjunto probatório em relação a ele aponta para quê? Nada, absolutamente nada. O Mauro Cid, que é o coronel delator, teria uma foto de uma minuta que, segundo esse delator, o Felipe Martins ajudou a redigir. Mas até essa minuta já mudou de nome. Até essa minuta já caiu em desuso, em descrédito, já na fase de interrogatório do núcleo 1. Então, não há absolutamente nenhuma prova contra o Felipe Martins. E acho que a Ana vai trazer mais detalhes sobre o que ainda pode acontecer do ponto de vista de investigação de verdade, porque o governo americano não é o governo brasileiro. E lá, fraudar um sistema de imigração é coisa séria. E o mundo, mais cedo ou mais tarde, se levanta com ele. Trump, símbolo da águia, que observa de longe e age com precisão, representa o espírito do Ocidente, vigilante, firme e incorruptível. Ele entende que a liberdade precisa ser defendida todos os dias e que, quando o poder ameaça o inocente, é dever da humanidade reagir. O Brasil está no centro do mundo. E o que acontecer aqui definirá o futuro de toda a América Latina. Mas, pela primeira vez em muito tempo, o povo volta a sentir que há alguém observando, que há olhos atentos, que há forças maiores se movendo em favor da justiça. O despertar da liberdade começou, e como toda aurora, ela nasce em silêncio, mas logo ilumina tudo o que estava escondido. O mundo já escolheu seu lado, e desta vez a história não ficará do lado dos que perseguem, ficará do lado dos que resistem.